E vamos ao primeiro episódio do nosso Pod Teses. Episódio 01. A gente tá rindo porque tem uma piada interna nossa aqui, mas que a gente Uhum. não vai muito compartilhar agora. Não. Eu escolhi a minha amiga Fernanda Vitali para ser a minha entrevistada 01 desse podcast, né? A gente trabalha aqui com o sentido o tempo todo. E quando eu pensei em fazer um podcast numa conversa boa com amigos, o nome da Fernanda veio assim, ó, sabe aquela força energética que vem assim, a Fernanda, né? E aí a gente Coisa está boa. longe, mora longe, mas o coração está perto. E assim que eu disse, Fê, vamos fazer um papo, vamos gravar, vamos fazer um podcast. E ela, claro, na hora, ela, bora! Então, Sempre bora, né? então Fernanda é essa pessoa, né, que me veio em primeiro lugar para a gente conversar aqui. Hoje a gente tem um tema chamado A Força da Postura, e aí a gente vai centrar o nosso papo nesse caminho. E eu quero dizer aqui, antes que Fernanda se apresente e comece a trazer as ideias dela, que a gente se conheceu numa turma estudando, Uhum. e desde que a gente se viu, pelo menos para mim, né, a primeira vez, houve uma conexão, é aquela pessoa que você olha e parece que a alma reconhece de outros tempos, né? Então, apesar de Fernanda morar em outro país, né, uma brasileira que mora em outro país, é, ali tinha uma proximidade muito gostosa, assim, muito identitária, como se eu soubesse, eu sei que essa é uma pessoa que a gente pode se dar bem, né? Que vai ter aqui uma troca legal. E a turma terminou, o curso terminou, isso foi em 2021, nós estamos em 2026, Uhum. só melhora. Eu adoro isso. Então, minha amiga, É seja verdade. bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Quando você começou a falar, o que me veio foi o curso da Ellen, né? Eu acho Sim, que foi um curso que foi muito significativo no caminho da postura. sim, Foi muito vivencial e muito, acho que um acordar para a postura, né? é, Eu me lembro das minhas primeiras lives, muito nervosa, e eu falando que ali na nossa formação, é, eu descobri que eu tinha costa quente e sim, passei a ter uma percepção diferente da vida. diferente. E sim, eu me lembro, desde as primeiras aulas, nós éramos muito ativas, muito falantes. Éramos, a gente falava quase toda a aula. Somos, somos. Então a gente já se conectou ali desde o Foi, começo. foi. E eu acho que, e por mais que a gente tenha em vários momentos tomado alguns caminhos diferentes, a gente estava sempre é, junta, Junto. né? Trocando. Eu fiz esse curso, É, vai lá fazer. Né? Eu tô aham, organizando isso, vem cá, vamos lá. sim. A gente caminhou junta, caminhos separados, né? O tempo E todo. sim, e um caminho muito em busca da postura, né? Em Sim, busca do desenvolvimento desse olhar, né? Em busca do desenvolvimento desse. é, de integrar isso, né, Sani? sim. Porque é o que a gente estava falando antes de começar a Antes de gravação. começar no nosso bate-papo mais informal do que esse é informal, mas o outro era mais ainda. É. Assim, que é um caminho, né, é, que a gente pode chegar de diferentes maneiras, Sim, né? A gente fez cursos variados sim, que nos levaram a, a identificar isso no corpo, né? isso. Porque acho que algo que a Ellen trouxe para a gente lá no começo, em todos os cursos que a gente fez, mas para mim foi muito pontual. As vivências lá eram muito corpo, né? Sim,
E esse caminho, assim, eu sou muito grata de ter tido você de longe, mas muito perto durante todo esse processo, que é um Uhum. processo que continua, né, amiga? É um processo que continua e que não tem fim, que a gente olha e diz, graças a Deus que é um contínuo, né? Porque a gente Exato. sai dessa exigência de ter que chegar em algum lugar, né? Hum, E é um contínuo que traz a gente para dentro da gente cada vez mais, né? É um contínuo que hum, faz a gente ficar cada vez mais confortável debaixo da própria pele, né? Morar essa uhum, energia, esse sopro de vida que a gente recebe que está embaixo da pele, cada vez mais fica mais leve, né? Está aí dentro. uhum. E Fê, esse podcast vai ser visto por todo mundo. Nem todo mundo tem as formações que a gente tem, né? Você é pedagoga sistêmica, é consteladora, né? Você mora na Austrália, você tem aí a sua profissão dentro da educação, você já fez gestão de escolas aí na Austrália. Você tem Sim. toda uma ligação com esse mundo, mas para quem está chegando agora e que está nos ouvindo falar de postura, né? Como é que a gente define, minha irmã, postura? O que é postura para Então, ti? o que é postura para mim? Ah, Estar presente, centrada no sentir, sim, né? Estar no nosso lugar, né? Estar consciente do nosso lugar, né? isso. E acho que é diferente em cada espaço, né, Sânia? Porque uma coisa é a gente estar no nosso lugar na família, a gente tá. Quando a Uhum. gente está no nosso lugar na família, normalmente fica um pouco mais fácil a gente estar no lugar em outros lugares, e, né? Não adianta a gente estar completamente desorganizada na família, que a Uhum. gente vai espelhar isso em todas as outras áreas da nossa vida. Então, assim, se fosse para eu definir, assim, eu acho que é estar presente Uhum. no sentir e consciente do meu lugar, né? Sim. Consciente do meu lugar. A postura, né? É isso mesmo, né? Eu sinto, a gente é amiga há muito tempo, conversa, a gente tem um olhar muito alinhado, né? Para o desenvolvimento daquilo que a gente hoje entendeu Hum, já que é uma forma de viver, porque para mim a postura é um jeito de viver Sim, a vida sim. e é um jeito novo de viver a vida, né? Eu vim descobrir isso, né? Eu entrei em contato com isso em 2018, né? Mas eu fui aprofundar isso em 2020, aprofundar Uhum, mais, né? Mais ainda. E aí isso muda o jeito que a gente olha para as pessoas, o jeito que a gente olha para os problemas, o jeito que a gente olha para os desafios, para os convites da vida, para as uhum, alegrias. Aí altera um jeito, assim, uma coisa que a gente gostava, a gente já hoje olha e diz, ai, não sei mais se eu gosto tanto. E coisas que a gente nem desconfiava, a gente olha e diz, nossa, que legal, agora eu vejo a beleza disso que eu não via uhum. antes, né? Né? Pode ir muito além, né? Porque é, eu me lembro que, por exemplo, olhando para a pedagogia sistêmica, a Aham, gente era né, para professores, né? sim. Pedagogia. Pedagogia. Mas, na verdade, é Para a para a vida. vida, né? Tanto que eu gostava muito de falar educação, né? Porque é para todo mundo. Grande. Porque quando Isso, a gente fez o curso de pedagogia sistêmica, eu apliquei isso em todas as áreas da minha vida, isso. né? Então, eu acho que faz muito sentido. É um jeito de viver, né? Um novo É um jeito de jeito, viver, é um uma novo. nova, um novo, uma nova lente de olhar para a vida, Uhum. É, né? é. E para não ficar muito subjetivo para quem está nos vendo, ouvindo, hoje a gente, Bert Hellinger, que é esse grande mestre, um dos nossos grandes mestres, né, ele sempre trouxe o ancoramento da postura dentro da fenomenologia. Então, Uhum, para ancorar bem isso, né? Assim, a gente não está falando só aqui
assim, de uma opção de vida mais zen, não é isso, né? Mas né, é você se posicionar diante da vida, principalmente sobre um tripé, né? Que é o não julgar, que é o não sentir pena, que é o não ter expectativa. Né? Uhum. Então, a postura ela vem desse movimento. A gente é criado numa cultura onde a gente é convidado o tempo todo a julgar o que o outro acha, o que o outro faz, o que o outro diz, né? Quando a gente é o tempo todo ensinado a se compadecer da história do outro, da dificuldade do outro, dizer, ai meu Deus, tadinho, poxa, coitado, ai, que tragédia. No lugar da gente olhar para a força daquela pessoa para atravessar aquele grande desafio, né? No lugar da Uhum. gente olhar de um lugar de força, dizendo, eu confio, eu estou aqui com você, né? Eu confio que você dá conta, a gente, né, vai para dentro e fica lá no coitado, na vítima. E mais ainda que a gente vê muito, principalmente com as crianças, as expectativas, né? Do que a gente quer que a criança faça, seja o que ela vai ser quando crescer, né? Como é que ela vai olhar para esse conteúdo, para essa relação na escola. Então a gente cria um mundo de expectativas que muitas vezes vão bater de frente, né, com a essência daquela criança, com a O que autenticidade é, dela, né? com aquilo que é. Né? Então, a postura, ela nos convida diante da vida, por isso que nós duas estamos dizendo que é um jeito de viver a vida, abrir mão do julgamento, abrir mão da pena, abrir mão das expectativas, e aí vem a palavra, Fê, que para mim é assim a chave que gira a roda da postura, que é confiar na vida, Sim, dizer sim, né? o assentimento. Uhum. Mesmo que a gente não explique muito, né? Mas a gente confia. E é algo, né, Sani, que é o que a gente estava dizendo antes. É tão simples. É tão simples. É tão simples a gente simplesmente Uhum. dizer sim. É claro que, como você disse, a gente foi criado, né, numa cultura ou questões familiares, onde existia o julgamento muito Isso. forte, expectativas, né, de pai, não de pai, mas entende, assim, tipo, dos Uhum. nossos pais ou dos pais deles, né, Sociedade, tipo, né? existia sociedade, onde, né, a pessoa tem expectativas e parecia que era algo que a gente nasceu com aquilo, né? Sim. Era engessado na gente. É. Então, é um processo a gente se despir disso e aprender. Uhum. Mas quando a gente entende o poder, né, do dizer sim, Sim. o poder de aceitar a coisa como ela é, o problema como ele é, as questões como elas são, né? Uhum. E ao invés de ficar numa luta, Luta. Isso. fica muito mais leve. Ah, e é isso que move, né? Você disse assim, Sani, eu perguntei, Fê, sobre o que você gostaria de conversar, e você me disse assim, sem dúvida, ai, Sani, vamos falar sobre a força da postura, porque você agora, nesse momento da sua vida, né, Uhum. você tá vivendo Vendo a um força novo da campo de postura. trabalho, e aí isso tudo que era simples, e isso é outra coisa que a gente muda, assim, para que a gente desconfia tanto do que é simples, né? Para que Uhum. a gente teima em achar que uma solução tem que ser complicada, tem que ser difícil, Uhum. tem que suar ali, né? Fazer um grande esforço. E aí você me trouxe isso, a força da postura. E aí eu te pergunto, né? Como é que você tem vivido a força da postura nessa nova profissão aí, nesse novo caminhar dentro da sua vida profissional? Senta que lá vem a história. Na minha história. Não, brincadeira. Um, eu saí da. Acho que é importante, só para contextualizar, né? Eu saí da direção
da educação Da escola. infantil Uhum. e fui trabalhar como é que chama no Brasil, Sânia? Aqui, eu acho Tipo que assistente seria social, uma talvez. assistente social da infância, né? Hum. Aqui Tem funcionaria até um lado de cuidador até, né? Porque eu vou bem. lá e eu fico com uma criança, que ainda é considerada criança, né? De 17 anos. Uhum. E, enfim, eu cheguei na Vamos só casa. esclarecer, é considerada criança porque tem uma neurodivergência grave, Não, porque tem menos de 18 anos. É porque tem menos criança de de 18. Aí na 0 a 17. Austrália, a ideia é que criança vai de 0 a 17. Ah, não sabia. Tá, ok. Então, ele ainda está sob a guarda do Departamento de Segurança da Criança, Tá. né? E, enfim, eu, nessa experiência, Uhum. pude viver a postura por si só, sabe? Foi muito forte, muito revelador, né? Porque eu me fiz, estive mais consciente do que é estar presente, sem expectativa, sem Uhum. julgamento, sem pena, Uhum. sem, sabe, Tensão. sem controle, né, do que Uhum. é. E eu pude ver a, a reação baseada na postura que Uhum. eu intencionalmente, né, no começo, foi assim, como é que eu posso dizer? Foi muito intenso ali no começo. No primeiro dia eu voltei para casa e falei, o que que a vida está tentando me mostrar, né? E eu fiquei com um monte de caraminhola na cabeça, porque a gente faz isso, né? Eu É, tava sem saber, tipo, o que que eu faço com isso? É seguro, não é seguro? Porque existe muita agressividade. sim. E aí eu fui no meu segundo dia, eu parei o carro antes de chegar na casa e fiz um centramento. E eu fiz isso durante vários dias quando eu estava indo para lá, me Uhum. centrando, que eu fique presente, Uhum. respeitando ele com a história dele, com tudo do jeito que é, né? Sim. Nesse E sim. eu vi a reação nele, sabe? Assim, então, é, eu tenho falado que essa experiência me mostrou a postura realmente, A assim, força da integrada no postura. corpo. A Uhum. força da postura, é isso. É. Eu senti no corpo, sabe? E tenho visto a cada dia que eu volto lá, a cada movimento que eu proponho sem falar de constelação, de pedagogia, de nada. Mas Uhum. cada detalhe, sabe, que eu trago sempre do meu lugar, né? Uhum. Isso. E aí, Respeitando quem está em volta. para contextualizar, você trabalha hoje, no lugar de ser uma escola, é um ambiente para onde a força de Estado, né, aí da Austrália envia crianças que foram retiradas das famílias porque as famílias estavam vivendo grandes dramas, né, Uhum. e das Questões mais diversas vulneráveis. ordens, né? Então, essas crianças estavam vivendo um contexto de violência, um contexto de Isso, desamparo, um contexto de imprevisibilidade, né? Então, isso. o Estado recolhe essas crianças, se coloca nesse lugar, e aí você é uma das pessoas que trabalha nesse lugar e que dá assistência a essas crianças. E Exato. dentro desse mundo, desse universo, dessa casa, com tantas crianças que chegam advindas de uma história de dor, de uma história Uhum. que envolve uma insegurança emocional, um Uhum. desamparo, né, Exato. profundo. Você é uma das pessoas que, ao lidar com uma das crianças, que é considerada a criança mais reativa, né? A criança que tem um descontrole emocional mais acentuado, você é a única dentre os outros que consegue ter uma relação com ele, que é uma relação de troca,
né? Que é uma Uhum. relação de mais conexão, enquanto em muitos outros casos ele bate nas outras. Sim. Eu acho assim, existem outras pessoas que ele também tem relação, sabe? Gostam. Que eu Uhum. acho que é importante trazer, Sim, e nem tô eu me comparando com as outras pessoas, mas falando da claro, minha experiência, né? sim. Porque tem pessoas que lidam e têm respeito e tal, mas também tem muita gente que tem o julgamento à frente, né, de, da postura, da Sim. postura que a pessoa tá tendo com ele, né? E é Aham. muito visível, assim, né? Sim, E é visível a reação dele, porque ele sim. reage quando as pessoas estão olhando para ele com pena, com raiva, com julgamento, Com com. expectativa de que ele fosse diferente do que ele é. Enfim, assim, e é isso, assim, tem sido muito esclarecedor olhar e sentir Uhum. o- a Sentir na potência pele disso. a potência que é você chegar desarmada e Sim, conseguir conectar o coração dessa criança. isso é uma fala que eu acho que é importante. Quando eu estava lá naquele momento onde eu disse, que a vida tá tentando fazer, Meu né? Deus, eu Tipo, eu estou tava, fazendo meu, em aqui. pânico, assim, porque eu cheguei lá, me falaram, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tudo isso é gatilho, ele vai reagir, ele bate, ele faz. Eu fiquei desesperada no primeiro momento. Uhum. E, mas voltei para dentro, né? E quando eu consegui me centrar, assim, eu falei, gente, a vida tá me dando um presente. O que você está falando, Fernanda? Eu falei, cara, é uma oportunidade Quando única de é, olhar do coração é para o o coração. coração. Uhum. E eu falei, caramba! Tipo assim, cara, é um presente, Um tipo, presente. que Uhum. oportunidade, sabe? Porque foi, e aí voltando, né, um pouco na conversa que a gente estava tendo, olhar para esse caminho de autoconhecimento, esse caminho de reconhecimento da postura, e ver, sim, faz tempo que a gente lida com a postura. Uhum. Só que essa oportunidade foi tipo, veio aqui, sabe, na É minha mão, e aqui. eu falei, o que que eu posso fazer de bom com isso? Uhum. Sabe? Sim. E aí eu, e aí eu voltei lá para formação e falei, cara, isso que é olhar do coração para o coração, Uhum. né? E Sim. vivenciei algo muito, assim, é, real, potente, assim, mas como se fosse a materialização daquilo É. que eu venho aprendendo Saiu há de dentro muitos do seu anos. caderno e virou realidade na sua E frente. assim, né? Eu acho que é importante trazer que nesses 5, 6 anos eu venho vivendo a postura de diferentes formas. Eu venho olhando para o Sim. meu processo de autoconhecimento, Uhum. viemos, né? Olhando Uhum. para as nossas relações familiares, para os nossos relacionamentos amorosos, para os Sim. relacionamentos com os nossos filhos, sempre olhando para a postura. Mas essa situação agora Nesse atual nível, eu não sei, assim, foi um grande presente da vida, mas eu acho que sim. foi assim, ó, pra, sabe assim, acorda pra vida é tão Uhum. mais fácil, tá aí, olha só, Uhum. sabe? Foi isso, assim, tipo uma oportunidade pra, sei lá, pra cair a ficha Uhum. real, assim, sabe? Pra falar, confia, Uhum. mas precisava ser mais intenso, sabe? Aham. Com Sim. a Fernanda É. Vitali, precisava Aham. ser mais na lata. É porque, né, a gente tem força, minha filha, na vida. Eu fico pensando assim, quando você fala, né? Eu fico imaginando. Eu disse, meu Deus, já imaginou o que é, né? Eu tenho aqui você já disse, né? Uma pessoa de 17 anos, você falou que é bem alto, forte, 2 metros. 2 metros de altura. Mas não é exagero. Aham, é 2 metros Sabe a medindo. porta? Sabe a porta do quarto? Ah, Ele ele baixa baixa assim. para passar. E aí você vê, como você estava me dizendo, né? Você vê ele na hora de um ataque de raiva, onde ele fecha a porta, não deixa ninguém entrar, onde ele está assim num surto de raiva. E aí você chegar, olhar nos olhos dele, né? Dar um lugar internamente, sem falar nada, mas internamente dizendo: eu vejo que você está com raiva.
Tá Ele tudo bem sai do sentir surto, raiva. ele sai do surto no meio do maior surto e faz: Fernanda, você quer entrar? E eu falo, mas eu não posso entrar sozinha, porque a gente trabalha em dupla por causa Aham, do risco. Falo, eu sim. não posso deixar ela sozinha. Ah, não, com ela não vai. E aí volta pro surto, e aí eu chego perto e eu falo alguma coisa, e comigo ele faz, mas, Uhum. sabe assim, tipo, Ele baixa a frequência do surto, porque com você existe uma conexão de coração para coração. hum. Então, e é isso, né? Teve uma pessoa que estava trabalhando junto comigo e eu falei a respeito da gente incluir os pais dele, né? E aí ela fez assim, nossa, mas eu nunca nem pensei que isso Fizesse alguma seria diferença. algo, né? Nunca pensei que isso traria força, né? E aí ela pensou, né? A gente sabe assim, quando você fala alguma coisa que a pessoa demora um pouco assim para absorver. Uhum. Ela olhou pra minha cara e falou assim: Mas isso é tão lindo, é tão simples, é tão profundo. Eu falei: É. Ela falou: Mas você devia de repente fazer um curso para ensinar para todo mundo. Eu falei: Então. Então, Pode ser até, né? Mas o mais importante é a gente entender que isso é no coração da gente que o tem que coração. acontecer. Não adianta ter a Não é uma técnica apostila. da cabeça. Não, não adianta ter o. É claro que a gente pode fazer uma palestra falando a respeito de um assunto desse, né, Sani? Nós Claro, sabemos que isso é muito efetivo, sim. mas é muito além do curso, Uhum. né? Precisa estar no coração. Ela falou no coração, eu falei, É exatamente lá. Na no conexão de coração para coração, se a coração. gente inclui. Daí, na hora, eu até falei do livro da Mariane Frank, das crianças na sala, né? Que ao invés de você ver 20 você vê 60 porque tem a mãe e o pai Tem o atrás de pai e a cada um. mãe lá atrás dele. Uhum. Então, assim, é isso, assim, eu acho que eu vejo como, eu não sei, assim, uma oportunidade de enxergar a força da postura real, assim, sabe? Igual, talvez em muitos momentos na vida, nesse processo, eu tenha visto, mas hoje, né, agora, assim, com essa Uhum. experiência, É uma parece que intensidade eu, nova. parece que eu tava com uma lupa, sabe? E falei, uau! 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 Como tem força esse negócio? E assim, uma Sim, coisa e que eu aí o estava. mais Ah, legal é a gente daí olhar para a nossa vida, né? E uhum. isso a gente também tem trocado bastante, que é a Isso. partir do momento, daí você A nossa começa vida a ver pessoal mesmo. exatamente, ver como as coisas podem ser mais simples. E como a vida pode fluir mais naturalmente, sem tanto solavanco, né? Eu estava Hum. aqui lembrando que a Ellen sempre disse, né, assim, e quando eu chegava, que eu explicava na escola, as pessoas chegavam e diziam, mas é só isso, Ah, né? E aí, quando você relata, né, a sua experiência, rapidamente me vem essa memória, né? Porque a gente tem uma dificuldade tão grande de acreditar no simples, a gente olha e diz, mas é uhum. só isso? É só olhar para a criança sem julgar, sem ter pena dela, olhando para a força dela, é só não ter expectativas que ela seja outra criança que não aquela que ela apresenta ali, e olhar no coração e colocar os pais dela no coração, É é, só. é, e tem essa força. Quando você de fato sente, tá lá a força. Uhum. E isso não é só. Por que que não Não, é mas só? Parece ser só, né? Porque assim, para eu conseguir fazer isso de um lugar muito genuíno do meu coração, eu preciso ter olhado para minha história. Eu preciso sim. não ter pena de mim. Eu preciso não julgar os meus pais, não julgar as minhas vulnerabilidades, não sentir pena da minha história, não ter expectativas que a minha história, que os meus pais fosse diferente do que eles são. É um processo um pouco longo. Então não é só, né? Não, mas, Osane, assim, quando a gente fala é só, Ah, é porque é muito é simples. porque é assim.
né? Mas não é só Sim, desmerecendo, é só porque cara, a gente pode fazer isso sem sem alarde. com nenhum. É simples, né? O É. movimento a se fazer. Mas o processo, para a gente chegar lá, é um processo que Uhum, tem muitos altos e baixos, né, sim, Sani? Não é o processo de autoconhecimento e o processo de entrar em contato com as nossas questões, para olhar para o nosso lugar, para chegar na nossa postura, né, para uhum, conseguir ficar no nosso lugar. sim, Eu não sei para todo mundo, assim, mas para mim teve vários momentos, tiveram vários momentos que foram muito desafiadores, sim. né? Que a gente processa, integra, Uhum. Não é só vivencia. as mil maravilhas, não. Não, elabora, chora, grita. Não, eu tô brincando, mas, né, faz parte, uma montanha russa. Aí, dentro dessa montanha-russa, a gente olha assim, mas peraí, deixa eu testar aquilo ali que eu aprendi para eu ver o efeito. É verdade, real. Peraí, deixa eu testar isso aqui que eu aprendi ali no curso. Peraí, deixa eu me regular. Peraí, antes de chegar dentro do carro, deixa eu me centrar aqui dentro do carro. Peraí, Uhum, deixa eu voltar aqui. Deixa eu entrar já trazendo esse caminho que eu já fiz em relação a mim, aos meus, para que eu possa oferecer isso a essa criança. uhum. Aí a criança Sim, acalma. Por quê? sim, Ela se sente vista, ela se sente certa do jeito que é, isso é ela se sente fundamental, né? aceita. Ela sente que você olha para ela, incluindo a história dela, Uhum, confiando na força dela de viver a própria história, né? Aceitando aquilo que ela pode dar. E aí, ó, acalma. sim, é bem isso, né? Agora imagina os adultos, de maneira geral, né? Professores, babás, pais, tios, avós, acordando, despertando para essa postura. Como que a vida poderia ser mais leve? Sim, mas é algo, né, Sani, que nem todo mundo tá aberto para olhar. E tá tudo bem. É o caminho, é o caminho evolutivo natural humano. Eu, você, Uhum, a gente conseguiu já acessar esse conteúdo e, para além de acessar, a gente conseguiu colocar no corpo, porque tem muita gente que acessa, mas ainda não está no corpo, está na ideia só. uhum. E é isso, é o caminho. Aquela pessoa tem o tempo dela para colocar no corpo. As outras pessoas têm um tempo para conhecer. Mas eu confio, viu, que a gente está numa crescente. Eu, eu vejo Com isso o tempo certeza. todo. Sim, Esse jeito de olhar tá expandindo, né? Tá sim. chegando. É importante, né, trazer que nem tudo é para todo mundo, né? E que, Pelo menos não agora. quem sabe um dia. Não sabemos. Devia ser matéria escolar, né, Sani? Devia estar na educação, devia estar na educação como um Um todo, assim. todo. Há de estar, né? No tempo que a gente estiver pronto para olhar para o outro através do coração, né? Hum, A gente vai, pelo menos, né? Eu tenho essa confiança de que no momento certo em que todos nós estivermos prontos para fazer esse caminho, a gente vai alcançar isso. Estamos hoje muito mais perto do que jamais estivemos antes, é verdade. não é isso? Então, gente, o que é a força da postura, né? A força da postura é a transformação da vida, né, não, Fê? Verdade. Sabe que enquanto você estava falando, eu me lembrei de há pouco tempo atrás, talvez uns 2 meses, eu estava conversando com o Buzz e ele
não é uma pessoa aberta para autoconhecimento, para sistêmica. Não Uhum. é que não é aberto, mas né, não faz parte do caminho Sim. dele. Tá tudo bem. Só que e faz parte do meu, né? E eu tô aqui junto com ele, então. Uhum. E ele falou assim: Nossa, de todos esses anos, agora eu entendi o que você tá falando. Ai, ai. Como foi Muito legal. importante todos os seus cursos, porque agora eu tive clareza do que você faz. Eu falei, uau! Então, assim, entende? Sim. É um processo, né? E eu falei, era um processo, eu estava aprendendo. Ele falou, Aham, realmente, você não conseguia passar para mim antes. aham. Tipo assim, com clareza o que era, Uhum. né? Que E presente foi é muito esse presente? legal ouvir. Uhum. Oi? Que presente foi esse presente na sua vida? É. E ele sempre me apoiou muito, né? E apoia muito no meu Uhum. desenvolvimento, Uhum. nos cursos, nas coisas que eu faço, assim. Mas ele disse, é, agora eu entendo. Uhum. E não, o que você quiser fazer para continuar esse desenvolvimento, tô contigo e não abro. Adoro isso. Que bom, né? Qual é a força que tem isso? Que força que traz isso? A força do efeito. Uhum, O sim. efeito da postura. Quando a gente fala, né? Vamos fazer um podcast sobre a força da postura, né? Essa força se concretiza aonde? Onde é que ela se mostra no efeito? Então, a Uhum, postura da Fernanda diante de uma situação de vida em que a maioria das pessoas nem saberia como agir, ela consegue não só agir, mas ela consegue interagir com uhum, qualidade de interação. Então, olha a força que tem aí. sim. Olha o que é para a vida dessa criança, né? Que se dá bem com você e com algumas outras pessoas, mas que em alguns momentos é tão, né, Tem tanta dor, desregulado. né, Sani? Hã? Tem tanta dor, como você Tem trouxe quando a gente tanta estava dor. conversando. É. Olha o valor que é para essa criança que carrega uma história tão dolorosa que os pais não puderam cuidar deles, da criança, porque eles não podiam sequer cuidar de si mesmos, deles mesmos, né? Olha o significado que pessoas como você e como as outras pessoas que conseguem olhar para essa criança de um lugar de não julgamento, de não pena, de não expectativa, com esse sim profundo na alma a ela, do jeitinho que é, o, a gente nem consegue mensurar o valor que isso tem para a vida desse ser humano. Não, não. Aí as pessoas que E não assim, entendem vão dizer sabe assim: que ah, é porque ele gosta de você, é porque ele foi com a sua cara. porque você tá na lua de mel ainda, elas falam. Que Você você tá na acabou lua de de chegar. mel. É. É, e algo que é interessante, né, e que eu ganhei também trabalhando com isso, Hum, é que eu olhei muito mais para minha presença na minha família, sim, com o meu filho, sim, sabe? sim. Porque lá não tem outra opção. Entende? Assim, eu me vi presente de um jeito lá que às vezes eu estava ausente aqui. Uhum, Foi muito, assim, muito forte, sabe? E às vezes eu falo até, né, para algumas meninas que trabalham comigo, eu falo, cara, mas ele precisa de tão pouco para estar feliz, uhum, sabe? Se você sentar e ficar brincando de carrinho, mais presente, uhum, sabe? uhum, Centrada. uhum. Cara, o dia dele passa, que é uma beleza. Olha só, é E é a mais, mesma coisa em casa, né? É a mesma coisa com os nossos filhos. é a mesma coisa com os E nossos filhos. por isso, assim, de novo, um presente, sabe? Porque faz Uhum, a gente olhar, né? é As isso. coisas também para a nossa postura em
em casa, sabe? Uhum, Com a nossa própria vida, né? uhum. Com as Porque nossas como assim eu emoções. saio da minha casa e consigo estar presente, respeitando e fazendo e não tendo expectativa, só que na hora que você volta para dentro de casa, aquilo tá, né, Uhum, presente em mim de uma forma diferente. sim, Então tem sido um presente mesmo. um grande presente da vida, para aprofundar um aprendizado que você já sabia, mas que você não tinha Tipo, experimentado isso. nessa intensidade. Tipo um laboratório. Outro Uhum, dia, uma pessoa falou para mim, é um laboratório da vida, sabe? Né? Tipo uhum, um estágio uhum, intenso, uhum. uma vivência, tem sido muito especial. Eu fico muito feliz que essa criança tenha pessoas como você e como as outras pessoas com quem ela consegue conectar a interação, né? Que bom que ela encontrou pessoas que olham para ela sem ter pena da história dela, sem julgar as crises emocionais que ela não consegue regular. Sani, e algo que é importante, acho que trazer, né, é que aquilo que a gente estava falando antes, que existem também as pessoas que têm ressonância com a história, Sim. né, com a história dele, Uhum. não necessariamente igual, mas existe uma ressonância, existe algo que se atrai porque estamos um a serviço dos Dos outros, né? outros, uns dos outros. E as crianças, em especial, né, elas refletem muito aquilo que a gente é. Elas nos Uhum. colocam diante de um, né, de um espelho Porque é algo que a gente precisa ver e a gente não da quer gente. ver, fica repetindo ali até você ver. É isso. Amiga, a ideia era que inicialmente fosse 30 minutos, mas claro que passou, porque não tem como a Eu gente nem é sei que horas que amigo. a gente começou. Vai falar É, Sani e Fernanda, começou vai já. falar 5 horas. É, mas é isso, eu me despedir aqui, quero te agradecer, minha amiga. Eu espero que esse nosso papo seja inspiração para muita gente, né? Eu sei que só Uhum. um papo desse, assim, falando de uma maneira mais, vamos dizer assim, de uma maneira mais en passant, né? Mais subjetiva, você talvez não encontre como fazer isso, mas você encontra a inspiração e a informação de dizer, nossa, isso existe. Espera aí, deixa eu buscar, né? Como é que eu também posso desenvolver essa postura da qual elas duas estão falando e que tem essa força que elas experimentam na vida real, né? Uhum. Que esse vídeo possa inspirar as pessoas a aprofundar esse assunto, a buscar também desenvolver essa postura. Sim, Essa é a ideia. E muito bom. você quer deixar alguma mensagem, dizer algo? Ah, eu quero agradecer, né, sempre aos seus convites. Estou sempre aqui com você, de longe, mas junto, né? Junto no coração, junto online. E agradecer também, né? Acredito que é muito bom estar em parceria aí nesse movimento em busca Sim, da postura, né? Em busca de crescimento e de autoconhecimento. é isso. Amiga, obrigada. Gratidão. Beijo. Beijo. Vou tirar aqui.